Bem-vindos à série expositiva Evangelho de João. Chegamos ao final de mais um capítulo deste Evangelho, o Evangelho de João. E agora vamos encerrar o capítulo 6. Vamos analisar o discurso de Jesus, a multidão. Nós vamos ver a resposta da multidão aos discursos que Jesus fez nesse capítulo 6. E vamos ver a reação das pessoas e a nossa reação também diante da pregação de Jesus. Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 até o versículo 71. E assim a gente fecha aí o capítulo 6 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 até o versículo 71. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: as palavras da vida eterna. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disso é que eu falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é santo de Deus. Então Jesus disse: não é de fato que escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. E se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Amém? Senhor, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bem, meus amados, nesse ponto aqui, depois a gente já ter observado esse capítulo 6, que Jesus estava pregando, falando para eles sobre a sua missão, que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele falou que quem não bebesse do seu sangue, não comesse do seu pão, não herdaria a vida eterna. Aquele discurso de Jesus estava ali na mente daquelas pessoas, e a multidão era enorme, porque muitas pessoas tinham curiosidade para saber o que aquele homem fazia, porque ninguém falava o que Jesus falava, ninguém tinha poder para realizar os sinais que Jesus realizava. E nesse capítulo 6 nós já vimos que Jesus disse para eles em algum momento: olha, vocês estão vindo aqui não pelos sinais, não pelos milagres, mas pelo pão. E Jesus estava ensinando que ele era o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Mas o que nós podemos falar dos nossos dias e desse tempo aqui, que as pessoas têm a dizer sobre aquilo que Jesus diz, aquilo que a palavra de Deus diz? Nós estamos diante de um cenário aqui no texto, onde uma multidão enorme estava ali, ela foi diminuindo. Muitos foram em busca do pão, muitos foram em busca do milagre, muitos foram em busca da cura, e Jesus estava falando de vida eterna. Jesus estava falando do maior bem que o homem pode ter, que é a salvação em Cristo Jesus. Quantos já foram salvos por Cristo Jesus aqui nessa noite? Amém? Coisa boa, nós sabemos e temos a convicção disso. Esse era um momento de decisão, onde aqueles homens deveriam decidir: seguir o discurso de Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, ou continuar a sua própria vida do seu jeito, da sua maneira. Em nosso tempo hoje também as pessoas têm a opção de andar com Jesus, de viver com Jesus, ou viver da sua maneira,
do seu jeito, da sua forma, sem compromisso com Jesus. Mas o que é seguir Jesus? Quando a gente fala essa palavra, o que vem à sua mente? Nesse próprio capítulo 6, Jesus foi falando, pregando sobre como seria um seguidor. O que seria um seguidor de Jesus? Versículo 38, Jesus vai dizer o seguinte, que ele fazia a vontade do Pai, e nós também entendemos que um seguidor de Jesus, ele deve fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, deve obedecer a palavra, deve viver a palavra. Seguir a Jesus também é crer que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele falou sobre isso nos versículos 41 e 42, ele dizendo para aqueles homens, eu sou o Filho de Deus. Então, seguir a Jesus é crer nisso, é crer que ele é o Filho de Deus. Seguir a Jesus é não murmurar, versículo 43, as pessoas estavam ali murmurando, reclamando, questionando, falando, não é ele o filho do carpinteiro, não é ele o filho de José, não é ele o filho de José, ele não tem o que dizer, ele não tem o que falar, como nós temos que crer na pregação dele? Nós não temos que crer nessa pregação. E também nós aprendemos que, através de Jesus, que seguir a Jesus é viver para Deus, está no versículo 57. E eu pergunto para os irmãos, isso não é radical? Hoje as pessoas querem seguir a Jesus, hoje as pessoas querem dizer, eu sigo a Jesus, mas não querem viver isso que Jesus pregou, viver a vida de Deus, não murmurar, obedecer a palavra. Esse discurso de repente pareceu pesado para aqueles homens, nós vamos perceber que tinha uma multidão, e daqui a pouco eram apenas poucas pessoas, que estavam dispostas a obedecer aquilo que Jesus tinha a ensinar. Mas o que nós podemos aprender nesse exato momento, nesse ponto especial do ministério de Jesus, quando Jesus disse lá, olha, versículo 60, observe na sua Bíblia, muitos discípulos disseram, não era multidão, eram muitos discípulos, homens que estavam acostumados a andar com Jesus, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Aqueles homens, discípulos, homens que estavam ali, mulheres também, que estavam andando com Jesus, já viram milagres, começaram a dizer, quem pode suportar esse discurso que ele está falando? Porque seguir a Jesus não é ter uma camisa escrito Jesus, seguir a Jesus é obedecer, é viver, é ter renúncia, é colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus, é buscar a vontade de Deus. E aí, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte, muitos querem seguir Jesus, mas sem ser confrontado pela palavra de Deus. Esses homens aqui disseram, versículo 60, esse discurso é duro demais, quem pode suportar esse discurso, quem pode suportar essa pregação? Quando Jesus estava chamando aqueles homens, dizendo, olha, é necessário ter compromisso, é necessário ter fé, é necessário acreditar, é necessário confiar, e a resposta dos discípulos ali, no versículo 60 foi, duro é este discurso. Muitas pessoas querem seguir a Jesus, mas não querem ser confrontados pela palavra de Deus, pelo que a Bíblia diz, pelo que a Bíblia ensina, pelo que a Bíblia fala. Não existe meio termo, mas muitos vão dizer assim, mas não tem um jeitinho, não tem uma forma, não tem uma maneira de eu viver, né? Continuar vivendo do mesmo jeito, à luz da palavra, não tem como, ou você é alguém que anda com Jesus, ou não, ou você vive a vida de Deus, ou não. A mensagem de João Batista, que foi aquele que pregou, a gente já viu, anunciou Jesus, ele diz, arrependam-se e convertam-se a Cristo, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento não é uma emoção, é você se arrepender dos seus erros, se converter a mudar os caminhos, e essa era a mensagem de Jesus, e aqueles homens estavam dizendo, esse discurso é duro, quem pode suportar? Hoje as pessoas também querem isso, elas dizem assim, não, essa palavra é dura, quem pode aguentar isso?
Nesse tempo de desânimo, nesse tempo de dificuldade, nós precisamos de uma palavra de autoajuda. Nós precisamos de uma palavra que possa nos dar ânimo. Nós não precisamos de palavra de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. E a ajuda do alto que vem de Deus está sobre a sua vida, amém? Essa ajuda está liberada sobre as nossas vidas. Esses homens começaram a dizer: que discurso duro é esse? Que palavra dura é essa? Jesus, quando todo o capítulo 6 explicando para eles: vocês estão interessados no pão, vocês estão interessados nas bênçãos, mas vocês não querem viver a realidade do Evangelho. Que Evangelho é esse do nosso tempo, onde as pessoas não aceitam ser confrontadas pela palavra? Não pode dizer: olha, irmão, está errado. Olha, minha irmã, está errado. Olha, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para quem não veio. Essa palavra é dura demais. Jesus ouviu isso daqueles homens. Isso aconteceu naquele tempo e acontece hoje também. Quantas pessoas, Jesus já disse, Jesus não, a palavra de Deus já disse lá, Paulo dizendo a Timóteo: chegará o tempo onde não suportarão a sã doutrina, a pregação da palavra. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde Jesus fez um discurso duro, chamou a atenção das pessoas. E hoje, eu já até disse isso uma vez aqui, hoje nós temos cultos ou reuniões, as pessoas se reúnem para ouvir piadas sobre a Bíblia, piadas sobre o casamento, piadas sobre a vida cristã. Aí chega segunda-feira, chega terça, chega quarta, não, vou domingo para a igreja, porque eu preciso me alegrar, o crente tem que ir. Só que essa mensagem de Jesus aqui, quando Jesus disse para eles, explicando o que era seguir Jesus, eles, ao ouvirem, ao entenderem isso, disseram: isso é muito duro, isso é muito pesado. E hoje as pessoas buscam aquilo que é mais light, aquilo que é mais leve, aquilo que pode agradar os ouvidos. Mas eu louvo a Deus por essa igreja, porque o compromisso dessa igreja há 64 anos é ser uma igreja edificada pela palavra de Deus, por essa palavra. Por isso que essa igreja está de pé tantos anos. Sabe por que alguns às vezes vamos começar uma igreja, e muitos pensam até que é fácil, né? Começa uma igreja, dura 6 meses, 1 ano, ou até menos, porque está edificada em quê? Quais são as palavras? O que é dito? O que é o pensamento? Jesus estava dizendo aqui, o pensamento aqui tem que ser esse: viver a vontade do Pai. Segundo lugar, muitos querem seguir a Jesus e continuar vivendo na murmuração. Versículo 61 e 62, novamente Jesus fala de murmuração. Vocês estão murmurando aí, questionando a minha mensagem, Jesus disse para eles. Mas o que vai acontecer quando o Filho do Homem voltar para o lugar que ele estava? Jesus estava falando da ascensão aos céus. Vocês estão reclamando, imagine quando eu voltar para os céus, o lugar que eu estava, de volta para o lugar. E aqueles homens estavam ouvindo essa palavra, ouvindo Jesus explicando isso, Jesus questionando a murmuração daqueles homens, o questionamento daqueles homens e mulheres que estavam ali também. Era uma multidão enorme de pessoas, muitas pessoas, o texto vai dizer isso, estavam ali. Elas não gostaram de ouvir quando Jesus estava falando, explicando o que é viver o Evangelho. Viver o Evangelho não é viver uma vida de facilidade, não é viver uma vida sem correção. Precisamos a cada dia ser o povo que é corrigido pela palavra de Deus, pelaquilo que está escrito, pelaquilo que Deus diz que é, pelaquilo que Deus declara em sua palavra. Mas muitos não querem crer nisso. E aqueles homens estavam ali mais uma vez vivenciando a realidade da murmuração. Isso aconteceu no Antigo Testamento, lá no deserto, aconteceu nos tempos que Jesus estava pregando, acontece nos dias de hoje. As pessoas não entendem aquilo que é a realidade do Evangelho de Cristo. E aqueles homens estavam vivendo essa realidade, vivendo isso. Aqueles homens estavam ali mais uma vez
reclamando, murmurando, e Jesus disse: olha, o que vai acontecer quando o Filho do Homem, ele estava falando dele mesmo, voltar aos céus, voltar do lugar que ele veio? Isso parecia um absurdo para aqueles homens, como para muitas pessoas é um absurdo que está escrito, mas se está escrito, é a palavra de Deus. Terceiro, muitos querem seguir a Jesus, mas sendo descrentes. Como que a gente pode entender isso? Versículo 63, Jesus disse: as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. 64, Jesus disse: mas há descrentes entre vocês. Jesus já sabia quem ia traí-lo. Jesus sabia já quem ia abandoná-lo. Jesus já sabia que tinha muita gente, mas nem todos estariam até o final. Em outros evangelhos, sem ser o evangelho de João, está escrito o seguinte: muitos são chamados e poucos os escolhidos, não é verdade? O evangelho é pregado. Nesse exato momento, ele tem sido pregado ao redor do mundo. E um número enorme de pessoas estão nos templos, nas casas. Alguns estão ouvindo essa mensagem agora. Mas muitas pessoas querem seguir a Jesus e continuar vivendo como um descrente. O que é um descrente? É aquele que se declara: ó, eu sou cristão, mas pontinho, 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 mais pontinho, pontinho, pontinho. E Jesus disse no 64: há muitos entre vocês que são descrentes, que não creem, que não acreditam, que olham para aquilo que eu estou falando e não acreditam. Jesus estava dizendo isso para aqueles homens e eles estavam ali ouvindo. Aí no versículo 65, Jesus vai dizer: por isso que eu disse para vocês anteriormente, que somente pode vir a mim se não for, você só pode vir se não for concedido, se for concedido pelo Pai, se for algo de Deus, se for Deus que trouxer. Eu sou um seguidor de Jesus, mas eu não acredito na Bíblia. Eu sou um seguidor de Jesus, mas eu não acredito na igreja. Eu sou um seguidor de Jesus e esses dias eu vi, talvez você assistiu aí na internet, alguém dizendo assim, por uma multidão que estava ouvindo: ah, mas a pessoa vai para o inferno por causa de 3 ou 4 versículos. E aí ela disse o seguinte: pastor, e ela disse o seguinte: precisamos reinterpretar a Bíblia para esse tempo. Precisamos adaptar a palavra para esse tempo. 3 ou 4 versículos condenam a pessoa ao inferno. Ele perguntava, no sermão, várias pessoas mandaram para mim. Na verdade, essa pessoa, já há alguns anos, ela vive como muitas pessoas vivem, uma coisa que cresceu muito no nosso país, que é a teologia liberal, questionar a palavra. Será que é verdade? Aquele milagre que Jesus fez lá no cego, será que é verdade? Ah, mas não é bem assim, não é? Será que é desse jeito? Será que é dessa forma? Isso não é muito radical? A vida cristã é uma vida radical, sim. Jesus disse as palavras, versículo 63, as palavras que eu tenho pregado para vocês são espírito e vida. Mas muitas pessoas não creem, não acreditam, não confiam. Você pode pregar, você pode falar, você pode ler, e a pessoa vai dizer: não, para mim isso é um livro, eu não confio, eu não acredito. Infelizmente, muitas pessoas querem se declarar. No nosso país, em 2010, nós tínhamos mais de 1 milhão de pessoas que diziam que eram evangélicas, mas eu não gosto muito dessa questão de igreja, instituição. Se a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, se a Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus, muitos querem dizer: não, eu sou crente, mas essa parte eu não acredito, essa parte para mim não é muito real, não é isso aí não é literal. Eu quero dizer para os irmãos, quando eu olho para essa Bíblia que está na minha mão, na sua mão aí também, para mim, de Gênesis a Apocalipse, da minha capa aqui até a outra capa, é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Pode vir alguém questionar: mas o milagre foi desse jeito, mas dessa maneira. Está escrito,
é a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas podem, durante muito tempo, viver uma realidade, se declarar como evangélicos, mas vai passar o tempo, você vai perceber, essa pandemia que chegou no mundo, serviu também para revelar o que já estava no coração de muitas pessoas. Jesus aqui começou a questionar aqueles homens, explicar para eles que as coisas não eram da maneira que eles pensavam. E essa pandemia também serviu muito para revelar ao redor do mundo, quem crê e quem não crê, que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem crê e quem não crê no Evangelho. Ah, mas isso aí está incontrolável, olha só. Irmãos, tudo já está escrito. Eu creio no que a Bíblia me diz, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio no que está escrito, que sempre, sempre, sempre a última palavra será do Senhor, na sua vida. Ah, mas eu não creio muito bem assim. Aqueles homens também não acreditavam assim. Aqueles homens começaram a revelar o que estava no coração deles, e esse tempo muitas pessoas estão revelando o que está no seu coração, que estava na sua mente, às vezes escondidinho. Quarto lugar, muitos não querem viver a proposta de vida de Jesus. Versículo 66, dá uma olhadinha aí no que está escrito. Versículo 66. Diante disso, daquela mensagem de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos não querem viver a proposta de vida de Jesus. Eram muitos discípulos, está escrito aqui. A partir daquele momento, disseram, não, nós não queremos mais andar com Jesus, submeter a nossa vida ao que Jesus tem dito. Nós não queremos viver mais essa realidade. Nós queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira. Ah, não, chega disso. E muitos abandonaram Jesus. Naquele momento, eles revelaram o que estava no coração deles. E eu te pergunto, o que está no seu coração? Nesse exato momento. O que está no seu coração? O que está no meu coração? Esse tempo de medo, de dificuldade, só vai revelar o que está no seu coração, no meu coração. O que está no nosso coração? Aqueles homens naquele momento disseram, não dá. Primeiro, o discurso é duro. Quem pode suportar isso aí? Depois eles começaram a murmurar e agora eles abandonaram. Foi uma escadinha, foi um processo. E muitas pessoas têm vivenciado esse processo. Primeiro reclamam, primeiro questionam, depois, eu sou evangélico sim, mas querem viver uma vida sem compromisso com Deus. Ou esse livro que é a palavra de Deus nos afasta do pecado, ou o pecado vai o quê? Dominar a nossa vida, vai paralisar a nossa fé. Quantas pessoas têm vivenciado essa realidade? Não querem viver a proposta de vida de Jesus. Ser um seguidor de Jesus é muito além do que as pessoas às vezes declaram, porque elas pensam, não, é só ir na igreja, é só, vou ouvir ali, vou assistir no YouTube. Eu sou evangélico. Ser crente, e eu sempre digo isso, crente está escrito na Bíblia, até os demônios são, né? Eles creem e estremecem. Lá em Tiago vai dizer isso, até os demônios creem e estremecem. Agora, cristão é alguém que foi alcançado por essa palavra, alcançado pela graça de Deus e entende que ele precisa do Senhor todos os dias da sua vida. Um feriado que passou um tempo atrás, que é o feriado da independência do nosso país, 7 de setembro. Quantas pessoas não querem viver a proposta de vida de Jesus, querem viver a sua vida independente da palavra, independente de Jesus, independente dos princípios de Deus, dos valores de Deus, da vontade de Deus. Deixa eu viver a minha vida do meu jeito, da minha maneira. E muitas pessoas querem viver isso dessa forma. Por isso que esses homens ali
revelaram o que estava no coração deles, na mente deles, por isso que eles foram embora. Eles não aguentaram ser confrontados pela palavra, eles não suportaram o que Jesus estava dizendo. E muitas pessoas hoje, se ouvissem a pregação do Evangelho, talvez não se declarariam evangélicos, né? Que muitas pessoas às vezes ouvem tudo, menos a pregação da palavra. Esse texto de Jesus aqui, ele confronta não somente a ele, mas a esses homens e mulheres, essa multidão, mas a todos nós. Até onde nós estamos dispostos por Jesus, a seguir a Jesus. Teve uma campanha de missões um ano, que dizia o seguinte: por ti darei a minha vida. E quantas pessoas talvez já usaram camisa, já declararam isso? Quinto lugar, aí a diferença agora, poucos entendem que o melhor lugar para se estar é ao lado de Jesus. E eu quero dizer para você a boa notícia essa noite: você escolheu estar no melhor lugar, que é a casa do Pai, amém? Versículos 67 e 69, Jesus vai trabalhar isso. Quando qualquer pessoa que lidera um grupo, pense num pastor, ou nos nossos dias, chegar e dizer assim: ó, vocês não querem ir embora não? Vocês não querem meter o pé daqui não? Jesus fez isso. Quando todos foram embora, ficou os 12, Jesus olhou para os olhos dos discípulos e disse: vocês também não querem ir embora não? Porque eles não suportaram essa pregação, eles não quiseram viver a proposta que eu tenho. E Jesus olhou para os 12 discípulos: aí, vocês não querem ir embora também? Viver a vida de vocês, da maneira de vocês? Jesus fez essa pergunta. Qual foi a resposta de Pedro? Versículo 68 e 69, Pedro vai dizer: para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E eu pergunto para cada irmão aqui: para onde nós iremos, se só o Senhor tem essa palavra que transforma as nossas vidas, que molda as nossas vidas, que fortalece a nossa fé? Essa foi a resposta de Pedro, mas qual é a sua resposta e minha resposta? Poucos entendem que o melhor lugar para se estar é ao lado de Jesus. Querem se declarar evangélicos, mas não querem andar, viver os princípios de Jesus, os valores do reino de Deus. E aí Jesus conclui, o texto vai acabar, versículos 70 e 71, Jesus dizendo: olha, eu escolhi 12, mas um de vocês é um diabo. E aqui o texto vai dizer que ele estava falando de Judas. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a pensar nas nossas vidas. Quem somos nós nesse texto aqui? Quando nós olhamos para uma multidão que estava ali, com expectativas de ver milagres, só sobraram 12. E aqueles 12 ali declararam, né? Pedro ali foi o que declarou: para onde nós iremos? Não tem lugar melhor para ir, se não estar contigo, viver contigo. E mesmo nos 12, Jesus diz: ó, mas tem um aí que eu escolhi 12, mas tem um que é um diabo. E Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Ele sabia quem acreditava nele e quem não acreditava. Ele sabe o que está no seu coração e no meu coração. E nós, nessa noite, temos a convicção de quem é Jesus para nós. Temos a convicção do que Ele fez por cada um de nós. Esse texto termina, esse capítulo 6 termina, e nós terminamos também essa palavra refletindo quem somos nós, até onde nós vamos por Jesus, até onde nós vamos suportar. Vivemos um tempo onde não dava para sair de casa de jeito nenhum, não podíamos estar aqui hoje, ou dia nenhum, né? Só em casa. E o futuro, o que pode acontecer? Eu não sei, mas hoje
o quanto que nós estamos dispostos a sermos essa minoria aqui do texto. Eram muitas pessoas, mas poucos. E olha que esse texto termina, o resultado dos homens que disseram, olha, para onde nós iremos? O resultado dessa resposta está aqui nessa noite, porque nós estamos reunidos porque esses homens não abandonaram Jesus e continuaram anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. E para os próximos anos, a sua missão, a minha missão, a missão dessa igreja é continuar anunciando o Evangelho de Cristo, a boa notícia. Existe solução, sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós somos portadores dessa palavra. Nós somos os representantes de Cristo nessa terra. Que possamos, na minoria, porque a multidão, ela não quer compromisso, mas que nós possamos ser homens e mulheres compromissados com essa palavra, com o Evangelho do Senhor. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?